1500. Chega ao Brasil o primeiro correspondente estrangeiro, Pero Vaz de Caminha. De lá para cá, a imprensa passou a ter muito mais evidência no dia a dia das pessoas. Hoje, são números maiores. Temos acima de 500 correspondentes e mais de 30 agências de notícias internacionais. O mundo continua interessado em noticiar o Brasil. Daremos continuidade a mais um encontro com a imprensa internacional, que será transmitido ao vivo, agora também pela internet. O mundo conectado, globalizado pela notícia. O nosso encontro terá a duração de 30 minutos para abordar o reinício do turismo nesse momento que a pandemia parece diminuir no Brasil. Para começar, gostaria de agradecer a presença e colaboração do ministro do Turismo, o Gilson Machado, do presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Paulo Fernando Marcondes Ferraz, do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, que hoje, nesse horário, tinha uma agenda não programada no interior do estado e, por esse motivo, não estará presente. E a presença da imprensa internacional para o encontro de hoje. Agora passo a palavra para o jornalista Jorge Vidor, que vai fazer a mediação e dar início à entrevista. Vidor, amigo, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer participar de mais esse encontro da imprensa internacional, já foram vários esse ano, né? E chegando ao fim do ano, o tema é mais do que oportuno, né? Porque certamente o turismo foi uma das atividades mais afetadas pela pandemia do coronavírus, atividade que quase foi a zero nos primeiros meses da pandemia, e agora vem retomando lentamente, com todos os cuidados necessários, que a pandemia continua. A gente já viu nos últimos feriados, por exemplo, que a rede hoteleira e mesmo museus tiveram uma ocupação muito expressiva. Pelo menos eu tenho visto essas estatísticas no Rio de Janeiro. Cidade de Petrópolis, por exemplo, teve 75% de ocupação, a região dos Lagos, 67% de ocupação. Mas o turismo internacional ainda continua muito afetado, né? Poucos voos foram retomados, e os países ainda têm restrições para o ir e vir. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o ministro Gilson Machado. Ministro, prazer recebê-lo. Já temos aqui uma lista de perguntas, mas gostaria então de lhe ceder a palavra para fazer alguma introdução, ou, se o senhor quiser, passamos diretamente para as perguntas. Vamos diretamente para as perguntas. Eu queria saudar a todos aí, agradecer a oportunidade, né, de participar de um debate tão qualificado como esse, no período de pós-pandemia, praticamente, que a gente já está vendo, graças a Deus, né, uma luz no fim do túnel, uma vacinação. O Brasil ultrapassou ontem os Estados Unidos em número de pessoas com a segunda dose vacinadas, né, já distribuímos 364 milhões de doses, né, e eu tenho a oportunidade aqui de esclarecer algumas falsas narrativas que criam sobre o nosso país aí fora, principalmente quando a gente está falando de turismo, de preservação, que hoje o mundo busca sustentabilidade. E eu quero ter a oportunidade de mostrar a vocês que o Brasil está condenado. O Brasil está condenado a dar certo, graças ao compromisso do presidente Bolsonaro, do nosso governo, para impulsionar o turismo no Brasil, que isso é cristal. Os senhores têm visto ações que antes ficavam apenas na conversa, como a transformação da Embratur numa agência, a liberação de visto para americano, canadense, japonês e australiano. Finalmente, depois de mais de 50 anos, nós estamos voando com combustível de avião que o mundo todo voa, que é o Jet A1, que é o Jet A, substituição ao Jet A1, e várias outras ações para desonerar e estimular o turismo.
no Brasil, principalmente também no turismo náutico, que é a nossa maior vocação. Como a gente teve semana passada, a liberação zerou o imposto de importação de barcos à vela, de veleiros de vela oceânica, de veleiros de competição. O Brasil sempre na vanguarda nas Olimpíadas, o Las Grael, com a família Grael ganhando os títulos, muitas famílias brasileiras tradicionais da vela também, e a gente com uma frota totalmente obsoleta, mas um grande golaço do nosso governo, que o Brasil, com 8.500 quilômetros de costa, é inadmissível ter apenas 300 mil vagas de marinas e não ter rampas públicas de acesso para aquela pessoa que não pode ficar pagando uma marina por mês, mas ela pode ter seu barco em casa e descer numa rampa pública, como acontece no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Mas é isso aí. Nós temos um desafio muito grande também, que é desmistificar muita coisa que falam do Brasil lá fora, principalmente no quesito de segurança. Porque nós temos dados aqui, inclusive do Ministério da Justiça, que nos cases turísticos, os nossos índices de segurança são equivalentes a países europeus que praticamente inexiste. Por exemplo, você vai no Pantanal Mato Grossense, você vai em Gramado, Canela, você vai em Jericoacoara, no Ceará, você vai em Porto de Galinha, você vai em São Miguel dos Milagres, em Maragogi, você vê um índice de segurança muito inferior à periferia de algumas cidades, somente das nossas grandes cidades. Então, a gente tem que desmistificar isso daí e tentar fortalecer cada vez mais a Embratur, que começou agora uma campanha no dia 18 de novembro agora, né, para estimular e fazer o americano saber que o Brasil não precisa de visto mais. Brasil is visa free, come visit us. Entendeu? O objetivo da campanha, que é até dezembro, é atrair os visitantes dos Estados Unidos para a alta temporada de verão do Brasil e fortalecer a retomada do turismo internacional. Temos um desafio muito grande, que é o turismo internacional ainda por causa das barreiras sanitárias e da necessidade do exame de PCR. Porque enquanto isso daí, ao nosso ver, a gente vai ter uma barreira sanitária importantíssima. Por quê? Porque o exame de PCR ainda é um exame caro. Você vai para um país estrangeiro, você tem que fazer o exame de PCR aqui no Brasil antes de ir. Você tem que fazer o exame de PCR quando chega lá, na hora de desembarcar. Você tem que fazer o exame de PCR na volta. Então, praticamente, você gasta com o exame de PCR quase o preço de uma passagem. E ainda tem o risco de, mesmo estando assintomático, vacinado, no último dia, você ter que dar positivo, feito aconteceu com o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ele ficou 15 dias nos Estados Unidos. O cidadão vai passar mais 15 dias no país estranho, gastando em euro ou em dólar, em hotel, e vai perder sua agenda aqui. Então, isso daí é uma coisa que realmente está desestimulando o turismo internacional, a viagem internacional. Do outro lado, nós temos um turismo interno muito forte. Nós temos um turismo interno de 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior, estão aqui dentro, somados aos 92 que já viajavam no período pré-pandemia. E esse pessoal é um pessoal que tem um ticket médio alto, deixava em torno de 19 bilhões de dólares lá fora, e hoje você vê, eles estão redescobrindo o Brasil. O Brasil, que de 10 anos para cá, evoluiu muito no turismo. Você vê as vinícolas da Serra Catarinense, as vinícolas da Serra do Rio Grande do Sul também, que praticamente na Serra Catarinense, há 10, 15 anos atrás, quase não tinha vinícola. Hoje já tem, ali sempre em pousadas de charme, as praias do Nordeste cada vez mais proliferando pousadas de charme, 147 novos hotéis sendo construídos hoje no Brasil, de grande porte. Então, a gente vê hoje oportunidades. O Brasil hoje tem um hotel o melhor hotel do mundo, segundo a TripAdvisor, que eu tive lá recentemente, lá em Canela, que é o Colline de France. E agora nós tivemos também escolhido o melhor resort do mundo. Resort, eu me esqueço o nome dele agora, eu pego, daqui a pouco eu digo. Mas foi também, aqui no Brasil, o melhor resort do mundo escolhido recentemente. Então é isso. Temos um dever, sim, de desmistificar o que falam do Brasil lá fora, que o Brasil é um país que não tem sustentabilidade, o Brasil é um país que não tem preservação ambiental, o Brasil tem, sim, é o país mais preservado do mundo. 66% do nosso país está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra.
E quem quiser ver, nós temos imagens de satélite, tem tudo que nós podemos provar para o mundo. Tivemos agora a oportunidade em Dubai de estar junto com a Embratur no nosso pavilhão, e a gente viu que o pavilhão do Brasil, dos 190 países, é o quinto mais visitado, quinto com maior afluxo de pessoas. Já passamos de 420 mil visitantes, estamos no pavilhão da sustentabilidade, com uma experiência sensorial das águas do Brasil, Photopoint, enfim. E tivemos a oportunidade também de vários investidores do Oriente Médio agora, e o pessoal está muito otimista com o Brasil, está muito confiante, e sabe que o turismo de natureza é a bola da vez no período pós-pandemia. Bom, ministro, obrigado pela sua introdução. A primeira pergunta virá do Paul Ramírez, que ele é da agência de notícias chinesa Xinhua. Bom, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 400 milhões de chineses viajam internamente no país na época do Ano Novo Lunar deles. Paul, faça a sua primeira pergunta, então, torcendo para que pelo menos 100 mil chineses venham ao Brasil anualmente, que é 0,01% da população, né? Paul. Bom dia. Isso mesmo que eu queria perguntar. Queria saber se o governo brasileiro tem alguma estratégia ou objetivo de ampliar a presença de turistas chineses, né? Como falava, são mais de 1.000 milhões e acho que pode impulsar um pouco o turismo aqui. Não sei se tem alguma iniciativa ou planejamento. Bom, eu tive uma reunião com o embaixador chinês e nós decidimos, em conjunto, que a Embratur abriu no dia 18 agora de novembro o credenciamento para agências de viagens interessadas em trabalhar no receptivo de turistas chineses do Brasil, que foi uma demanda da própria Embaixada da China, né? E a medida integra o memorando de entendimento assinado entre os dois países em 2004. E as inscrições estão abertas até o dia 19 de dezembro. E o endereço é adschina, adschina.turismo.gov.br. Repetindo, adschina.turismo.gov.br. As inscrições para as agências se credenciarem está aberta até o dia 19 de dezembro. Então, isso daí já é um grande passo. Nós vamos agora abrir um escritório da Embratur lá na China também, né? Provavelmente até o mês de fevereiro próximo, isso daí já estará colocado a termo, como também a China já abriu um escritório de turismo dela aqui no Brasil. Então, é isso aí, a gente sempre está empenhado, agora temos um desafio muito grande da conectividade com a China. Quando nós tínhamos o voo da China, era bem mais facilitado para você chegar na China, porque o chinês hoje, né, o chinês médio, ele tira em torno de 12 dias de férias por ano. Então, o cara que tira 12 dias de férias por ano, ele vai passar pelo menos 5 dias para ele chegar no Brasil só dentro de um avião hoje. Então, ele faz a conta se vale a pena vir para o Brasil ou não. Nós sabemos que apenas 10% dos chineses têm passaportes, né, mas, apesar disso, eles são responsáveis por quase 150 milhões de turistas que emitem para o mundo, mas na maioria no seu entorno, né, lá nos países asiáticos mesmo. Temos desafio, sim, e vamos lutar. Na viagem do presidente Bolsonaro à China, em 2019, ele chegou a anunciar a isenção de visto para chineses. Estamos trabalhando isso daí para que isso daí seja realizado até o final desse primeiro mandato dele. Obrigado. Bom, a segunda pergunta é da Maria Eugênia Lojurato, da France Press. Maria Eugênia, por favor. Bom dia, ministro. Eu queria saber se o governo vai começar a solicitar o comprovante de vacinação, se vai instalar o passaporte da vacina, sobretudo no período agora de Réveillon e Carnaval, para os visitantes estrangeiros, e se não tiver uma resposta ainda, como que está essa discussão dentro do governo e dos diferentes ministérios? Obrigada. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria desmistificar esse novo passaporte, porque, na realidade, só quem pode falar em passaporte é os
os Ministérios das Relações Exteriores e o Ministério da Segurança Pública ou das polícias federais dos países. Não é? Na realidade, são certificados digitais de vacinação, como já exige em alguns países a febre amarela. Né? E o nosso governo ele já disponibiliza esse certificado digital para todas as vacinas, diga-se de passagem, no Conect SUS, que é um aplicativo que o governo criou em 2019, antes da pandemia, em junho de 2019, e que é um grande êxito aqui na América Latina. Agora, o nosso governo, ele é um governo que não trabalha com cerceamento de liberdades individuais, principalmente de brasileiros dentro do Brasil. Temos os protocolos de segurança, sim. Temos desafio agora no Mercosul. Estamos aguardando a posição da Anvisa, que é do nosso Ministério da Saúde, porque tem que ter uma reciprocidade com os países da fronteira. Mas a nossa orientação, a orientação do presidente, é que a gente escute a Anvisa e que a decisão final foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, que a decisão final é do governador e do prefeito. O presidente hoje ele não tem poder de definir justamente o procedimento nas normas sanitárias e de restrições nos estados e municípios, que fazem fronteira, inclusive, com outros países. Mas então, próxima... de quem dependeria uma decisão? Porque para solicitar para o visitante estrangeiro, imagino que precisa de uma coisa mais nacional, né? Depende de cada país, da reciprocidade de cada país. Entendeu? Mas nós hoje só estamos trabalhando com o PCR. Obrigado, Maria Eugênia. Agora eu vou passar para a Diane Janté, da Associated Press. Oi, bom dia, desculpa. Bom dia, ministro, obrigada pela oportunidade. Não parece ter um consenso no país sobre a organização de grandes eventos como o Réveillon, obviamente como o Carnaval, e tem prefeitos que apoiam com toda a força, outros que estão cancelando festas, blocos, e outros que preferem aguardar, não, para ver o que fazer. Então, qual é a postura do Ministério do Turismo, e qual é a orientação para as prefeituras? Veja bem, o governo federal, da qual faz parte o Ministério do Turismo, não está autorizado a liberar ou cercear algum direito de cancelamento de entrada de pessoas. Isso daí está delegado aos estados e aos municípios. Então, eu devolvo a pergunta aos estados e aos municípios. Né? Porque tem estados, por exemplo, que estão proibindo pessoas de entrarem numa igreja. Tem estados proibindo pessoas de assistirem futebol. Entendeu? Então, isso daí depende de cada estado, de cada município. O governo federal hoje está sem a gestão desse quesito. Marcelo Souza, do jornal La Nación. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria saber qual a importância que o senhor espera que tenha o turismo regional nessa retomada do turismo brasileiro e, em particular, uma situação que tem a ver com a Argentina. O senhor, no passado, manifestou que estava sendo avaliada a possibilidade de impor um imposto para os turistas brasileiros que fossem na Argentina, de alguma maneira dando reciprocidade a essa taxa que a Argentina cobra para quem faz turismo no exterior. Queria saber se essa proposta ainda está em pé, se está sendo avaliada ou se essa possibilidade, por enquanto, tem sido descartada. Obrigado. Não, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Eu acho que, diferentemente da Argentina, o nosso governo, o presidente Bolsonaro, ele disse que não vai cercear nenhum direito de liberdade do cidadão brasileiro. Não vai, porque, inclusive, é uma vergonha a Argentina cobrar 30% do cartão do seu cidadão, do cartão de crédito, para ele vir para o Brasil, para o Chile, para os países do Mercosul, entendeu? E para qualquer país. Isso é um cerceamento do direito de liberdade e nós somos um governo libertário da liberdade. Nós chegamos até a cogitar isso, não é, que nós iríamos realmente dar uma reciprocidade
Mas eu acho que um gesto como o nosso é visto por outros países como um gesto democrático, um gesto libertário, e não você querer impor ao cidadão uma taxa de 30% no seu gasto com cartão de crédito para viajar para um país vizinho, para um país irmão, inclusive um país que tem um acordo de livre comércio como o Mercosul e do fluxo de pessoas no seu entorno. Então, eu acho que nós não vamos descer ao nível que a Argentina desceu com o cidadão dela, nós vamos continuar sem cobrar nada para o brasileiro e para a Argentina, que sirva de exemplo, que a liberdade é a coisa mais importante, o maior bem que nós temos. Obrigado, ministro. Agora, Luiz Espera, da Agência Nova Italiana. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, minha pergunta é estrutural sobre o turismo no Brasil. Eu estive recentemente em Minas Gerais, de férias pessoais. Eu encontrei alguns problemas na oferta cultural, sobretudo museal. Por exemplo, na cidade de BH, entre os museus que fecham os sábados, domingo, segunda até terça, e aqueles que fecham nos feriados, para poder visitar todos os museus por uma semana, basicamente. Precisaria ficar uma semana, e isso é impossível. E eu queria saber do senhor, pois também a pasta do senhor depende, a cultura, do Departamento da Cultura fica na responsabilidade do turismo, se tem uma oferta. A segunda pergunta é sobre os transportes. Em Minas, nós sabemos que tem uma necessidade enorme de infraestrutura, isso não depende do senhor, mas, por exemplo, em termos de oferta de ônibus para se movimentar dentro do estado, tem uma selva de diferentes sociedades, cada uma tomando um pedacinho pequeno. É claro que isso tem cara de ter um cartel, digamos assim, né, um acordo entre a sociedade para cada um impor um preço dela. Isso vai contra os princípios, né, de concorrência, de abertura à iniciativa privada que o próprio governo fez desde o primeiro momento. Aí a minha pergunta é se tiver uma ideia para aumentar a concorrência, aumentar nesse sentido também o serviço ao cidadão e ao turista, que deve se orientar em realmente uma enorme dificuldade de movimentação. Fora a questão da dificuldade de se comunicar em um idioma que não seja o português. Graças a Deus, eu domino o idioma, mas quem fala inglês só vai ter muita dificuldade. Obrigado. 3 perguntas, não. Se eu for responder do jeito que merece, eu vou passar o resto da entrevista todinha respondendo. Mas vamos lá. Na primeira pergunta, no qual você falou sobre os museus, sobre as obras de valor histórico e cultural, eu quero dizer que nunca antes, na história do Brasil, se teve tantas obras, tantas entregas, né, do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. Né? Só esse ano, né, nós já entregamos 66 obras entre museus, entre templos religiosos que estavam entregues ao descaso, passos municipais, e temos agora ainda mais 59 obras em execução, não é, que vai dar em torno de 58 milhões de dólares, essas 59 obras de execução. Agora, no tocante ao schedule, né, dos funcionários do museu, do funcionamento do museu, cada cidade, cada operador, né, que tem um horário diferente. Seria excelente a sua ideia, eu vou, inclusive, estudar aqui, para a gente tentar reprogramar e que todos operem no mesmo horário, que facilitasse o fluxo de turistas. Na segunda pergunta, no respeito ao transporte rodoviário, que você bem falou aí na palavra cartel, não é? Eu acho que sim, é importantíssimo sempre a gente estimular a livre iniciativa e a concorrência nos locais. E isso esse governo tem feito dia após dia, não só no transporte rodoviário, como no transporte aéreo. Como nós liberamos agora, talvez vocês não saibam, mas uma empresa aérea estrangeira, se ela quiser operar domesticamente no Brasil, ela não precisa mais ter um sócio brasileiro. Ela pode chegar aqui e ter 100% do capital dela de participação. E o Brasil é a maior oportunidade do mundo hoje para uma empresa aérea doméstica.
porque nós temos em torno de 210 milhões de brasileiros no país, e o brasileiro voa apenas 0,4 voo ano por habitante. A Colômbia voa 0,9 voo ano por habitante. Se nós fôssemos voar o que a Colômbia voa, precisaríamos amanhã de 600 aviões aqui no Brasil. Então, temos uma oportunidade muito grande. Estamos destravando várias coisas que facilitem a aquisição e a instalação de novas companhias aéreas. Estamos trabalhando na diminuição do custo das empresas aéreas. E o Brasil é uma oportunidade também, porque fabrica aqui, né, através da Embraer, os jatos regionais com o melhor custo por assento de quilômetros voados. Então, seria muito importante a imprensa internacional sempre fazer uma avaliação e mostrar a oportunidade que é o Brasil hoje na aviação regional e também na hotelaria no período pós-pandemia. Então, a terceira pergunta, eu queria que você... Era sobre o conhecimento do inglês também nas estruturas culturais. Concordo com você. O inglês é uma língua hoje fundamental para o turista, porque o chinês ele vem aqui, ele fala o inglês, o alemão, o russo, o árabe. Então, sem o inglês a gente não consegue. E esse ministério está batendo de frente. Está trabalhando com um método novo que estamos lançando agora, chamando o método Would You Like, que vai estimular a comunicação entre o operador turístico, o guia turístico, o garçom, enfim, com o hóspede, e vai suplementar pelo menos 90% da necessidade do inglês básico. Esse é um método que foi inventado por um operador turístico lá de um barco-hotel lá no Amazonas. Ele é um operador que trabalha muito com americanos, inclusive ele tem um office dele no Texas também, e ele fica na ponte entre o Texas e Manaus. E tem um barco-hotel que é um dos mais procurados lá, que navegam pela bacia amazônica. E ele inventou esse método, que é o método Would You Like, e tem dado muito certo, inclusive até com indígenas, que trabalham com ele, guias turísticos que são de origem indígena. Bom, essa é uma questão, né, do idioma, sempre será uma barreira, mas, enfim, a gente que já viajou pelo mundo também já encontrou muita dificuldade. Eu me lembro que a Alemanha, até muito pouco tempo atrás, ou seja, 20 anos, era um desafio enorme, né? Tem pouca gente lá, ou pelo menos fingia não entender outro idioma que não fosse o alemão. Mas vamos para a Valéria Sacconi, do canal F24. Jorge, também tem uma coisa, né? Hoje em dia tem aplicativos hoje que o básico você já consegue com o telefone você se comunicar com outra pessoa. Isso aí a gente não tinha há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Isso aí já ajuda muito também. Valéria, canal F24. Bom dia, ministro. Bom dia, obrigada pela oportunidade. E eu tenho duas perguntas que estão interligadas. O Brasil, se não me engano, no último ano normal, antes da pandemia, com mais de 7 mil quilômetros de costas, teve pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais. E a Espanha, em 2019, no mesmo ano, um país bem menor, superou 84 milhões. Só Madrid teve mais de 10 milhões de turistas. E eu gostaria de saber se tem alguma parceria entre a Espanha e o Brasil para estudar o modelo espanhol, que na Europa, na União Europeia, é, digamos, uma autoridade em termos de turismo. E, ligado com isso, o tema da segurança, porque uma coisa que preocupa muito os turistas internacionais é a segurança no Brasil. 58 mil mortos por ano, assalto, vira e mexe, tem turistas que são assaltados e até mortos. Eu gostaria de saber se o Ministério trabalha junto com outras pastas na ideia de um plano integral para também oferecer mais segurança aos turistas para assim incrementar o fluxo. Ok, primeiro respondendo a pergunta sobre a Espanha, eu queria, vamos lá, vamos dar uma avaliada aqui, né? Realmente a Espanha recebe muito mais turista internacional do que o Brasil.
Mas também você não pode comparar o tamanho da Espanha com o Brasil. Quando você compara a Espanha com o Ceará recebe 30 milhões de turistas também, mas não internacionais. Alguns internacionais, mas alguns do Brasil. É como se o turista de Pernambuco fosse para Fortaleza, se comparar o turista de Portugal indo para a Espanha. Entendeu? O turista alemão indo para a Espanha. Então, o Brasil é um mercado doméstico aquecido. E agora, o turista internacional em si é muito pouco que nós recebemos, o potencial que nós temos. Por quê? Porque nunca na história do Brasil o turismo foi tratado com a seriedade que merece. O turismo sempre foi visto como o patinho feio, né, da esplanada. E hoje não, hoje o presidente Bolsonaro sabe da importância que o turismo tem na matriz econômica do país, tem feito várias ações demonstrando isso daí, né? Como, por exemplo, a liberação de vistos, a transformação da Embratur numa agência, e ainda respondendo a sua parte do acordo, a Embratur está, sim, finalizando um acordo com a Embaixada da Espanha aqui agora, e brevemente você terá excelentes notícias. No tocante à violência, eu concordo com você. Nós precisamos, e nós estamos fazendo, sim, várias ações, inclusive junto com a Embratur também, para melhorar a percepção de segurança turística. Agora, eu quero dizer que aqui no Brasil, nos cases turísticos, né, quando você vai nas cidades turísticas, você não tem problema. Você tem problema nas grandes cidades, quando você, por exemplo, quando você vai na beira da praia de 2 horas da manhã, né? Ou então, quando o turista sobe a favela fora do horário até para comprar droga, que a gente já viu isso daí, casos disso aí. Isso acontece. Eu mesmo já fui assaltado em Miami, de mão armada. Eu errei o caminho do aeroporto, entrei num lugar que não devia e fui assaltado em Miami. Agora, o Brasil hoje é a maior oportunidade do mundo no período pós-pandemia. Eu digo que no tocante à natureza, nada se compara com o nosso país. Inclusive, eu quero deixar um desafio aqui a toda a imprensa internacional. Quem vier no Pantanal do Mato Grosso, procurando ver uma anaconda, uma sucuri, que é a mesma coisa, ou procurando ver um jaguar, que é uma onça pintada, e não achar, não encontrar, eu devolvo o dinheiro. É give your money back. Eu também, ministro, já testemunhei ação de pickpockets, né? Aqueles batedores de carteira. Cidades como Paris, Madrid, Roma, Florença. Ações de pickpocket. Graças a Deus, eu não fui vítima, graças a Deus, mas eu assisti essa. É um problema, mas claro que a questão da segurança aflige até mais os brasileiros que os turistas, mas de qualquer maneira, a experiência do mundo é que você cria aquelas zonas azuis, né? Aquelas zonas onde realmente você pode andar ali com total tranquilidade, e são as zonas geralmente de interesse do turista. Mas por falar em Alemanha, né, que eu citei aqui a Alemanha, João Pedro Pereira, da RD e Deutsche Welle, vai fazer a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, ministro, obrigado pela oportunidade da pergunta. Ministro, minha pergunta é sobre o Carnaval também. É uma festa com muito apelo internacional, desperta muito interesse lá fora, né? Vem turistas do mundo todo, do Brasil inteiro, e é uma festa que ficou 2 anos aí, ficou, na verdade, 2021 sem acontecer, né? Então, uma expectativa muito grande, o Rio de Janeiro o prefeito falando em fazer o maior carnaval da história, o secretário de saúde também, e o senhor, no carnaval desse ano, no período do carnaval, o senhor criticou a festa, chamou de festa profana e também atribuiu a não realização a uma imagem que era, na verdade, mais antiga, né? Ligada a Jesus Cristo, enfim, dando a entender que seria uma consequência disso, né? Então, eu queria perguntar objetivamente, ministro, qual é a posição do Ministério sobre a importância ou não do carnaval para o turismo brasileiro, para a atividade econômica do país ligada ao turismo. Obrigado. Eu queria que você colocasse onde foi que eu falei que o carnaval é uma festa profana e que eu não sou a favor. Você tem de mostrar onde foi que eu falei isso? Onde é que está publicado isso? Bom, ministro, eu posso mandar o link no chat. Está publicado, Jornal Dia, vários jornais aqui. Foi dia 11 de janeiro desse ano. O senhor falou num programa do SBT. Me manda para eu ver.
eu falei isso daí. Eu nunca, isso está gravado, porque eu não me recordo de ter falado isso em nenhum momento. Até porque eu sou músico. Eu tenho uma banda. Eu preciso sobreviver com a banda também. Eu sou sensível aos músicos. O nosso governo tem sido sensível ao pessoal do setor de eventos também, com várias ações. Agora, é totalmente, vamos dizer, não está sob a nossa alçada. A alçada foi dada pelo Supremo Tribunal Federal aos estados e municípios. Agora, eu quero saber qual é a explicação que o governador vai dar dele fechar igrejas, porque diz que a igreja gera aglomeração, e liberar o carnaval. Entendeu? Então, eu me abstenho de responder e eu passo a bola para os estados e municípios, porque a bola já está com eles. Quem deu foi o Supremo Tribunal Federal. Isso vai depender da vontade de cada governador e de cada prefeito. Bom, ministro, agora mais uma pergunta vindo da Argentina, né? Não da Argentina, de um jornal da Argentina, o jornal Perfil. Eleonora Gosman, por favor. Eleonora? Eleonora saiu? Ela saiu, desculpe. Ela realmente não pôde esperar. Bom, ministro, eu queria, então, diante do que o senhor ouviu aqui, muitas indagações, quase todas relacionadas até questões que estão fora da sua alçada, questão, por exemplo, do turismo, da segurança, muita coisa relacionada à cultura, que eu acho que tem uma interface muito grande com o turismo, né? Cada vez a gente tem turismo especializados. O Brasil tem, outro dia eu vi, tem 20 mil sítios arqueológicos. Gente. Temos aqui 20 mil sítios arqueológicos. Nem todos estão abertos para a visitação turística, mas tem alguns interessantíssimos e que a gente explora muito pouco. A gente tem todo um turismo arquitetônico, né? A cidade do Rio de Janeiro, num raio de 2 quilômetros apenas, 2 quilômetros, você consegue ver arquitetura colonial, arquitetura do Império, do início da República, modernista, contemporânea, numa área de 2 quilômetros. Quer dizer, qualquer estudante de arquitetura, qualquer admirador de arte pode ver num raio de 2 quilômetros. Não é nada, claro que com a ajuda de um guia sempre. A gente tem o turismo também dos templos religiosos, né? Temos construções do século XVI ainda. Tem o turismo ligado à questão da natureza, que a diversidade aqui é fantástica. E tem também todo o turismo ligado à música, por exemplo, né? Quem gosta de música vai ouvir uma música no Nordeste, no interior de São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Brasil, como o senhor mesmo mencionou, é um potencial fantástico. O problema é que a gente é um país muito austral, né? Estamos aqui 13 horas de voo dos principais centros emissores e 13 horas de voo realmente é muito cansativo. Mas o pessoal vai para a Tailândia e também enfrenta isso, ou vai visitar a Austrália, a Nova Zelândia, enfrenta até mais horas de voo do que vir para o Brasil. Então, é possível vencer esses desafios. Eu queria, então, que o senhor desse as suas palavras finais. Passamos um pouquinho da meia hora que o senhor nos concedeu. Também pedir desculpas aos colegas que ficaram à espera, mas, enfim, queria que o senhor desse as suas palavras finais, por favor. Eu quero dizer que o Brasil é o maior caleidoscópio cultural que nós temos, que a América Latina tem. A variedade de ritmos, a riqueza da nossa música, a riqueza do nosso artesanato, a riqueza da nossa gastronomia também, que se insere na cultura, né? Nada se compara ao Brasil.
E eu acho até que nós temos mais do que 20 mil sítios arqueológicos. Tem muita coisa que não foi descoberta ainda, Jorge. Eu tive a oportunidade de ir na Serra da Capivara e fiquei impressionado com a profusão de material arqueológico lá, inclusive em locais que não foram nem catalogados ainda e abertos à visitação. Eu quero dizer que eu agradecer a todos da imprensa, que contem com o Ministério do Turismo, contem conosco aqui no que for preciso. Qualquer dúvida que os senhores tenham no tocante ao turismo no Brasil, eu faço questão de levar vocês lá, fazer uma press trip, levar o jornalista, para que finalmente, a gente ponha um ponto final no que se fala do Brasil aí afora. Você tem o Rio Amazonas, né? O rio que na América do Sul tem quase 6 mil quilômetros de extensão, né? E embaixo do Rio Amazonas tem outro rio, que é o Rio Ranza, a 2 quilômetros de profundidade, abaixo do leito do Rio Amazonas. Né? O Rio Amazonas tem uma velocidade de 5 metros por segundo, a vazão dele, e o Rio Ranza tem uma velocidade mais lenta, de 518 metros por segundo. Mas a água que percola para o Rio Ranza já o transforma em outro rio, é um rio cristalino e um reservatório de água que vai a maior riqueza que o planeta vai ter. Eu não tenho dúvida que o turismo vai ser a matriz econômica de vários países, como a gente tem a oportunidade de ver agora em Dubai, por exemplo, que há 20 anos atrás era um deserto, e aqui no Brasil também será a matriz econômica. Somos um país austral, como o Jorge Vitor falou, mas nós temos a América Latina, a América do Sul, Canadá, Estados Unidos, que podem ser nós podemos ter uma grande interação entre cidadãos entre nossos países. Estamos trabalhando dia após dia para isso aí, para diminuir as barreiras entre nossos países, para diminuir os protocolos, né? E até o sonho, né, nosso era que não precisava de barreira nenhuma, não precisasse de barreira nenhuma entre nossos países. Né? Mas um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer. E nós somos um governo que busca pela liberdade. Quero agradecer o George e o Sérgio, e conto conosco. Muito obrigado, ministro. Vou ter uma agenda agora com o chanceler da Arábia Saudita, que está vindo no Brasil hoje. Vou almoçar com ele agora, com o presidente Bolsonaro. Nós nos encontramos com ele lá no Oriente Médio e eles vão trazer uma missão de investidores aqui no Brasil. Bom, já temos uma notícia aí. Bom, eu encerro aqui minha participação, agradecendo aos colegas novamente. Espero que a gente ainda tenha um encontro, então não vou desejar antecipadamente nem Feliz Natal e Bom Ano Novo. Espero a gente... Sérgio, passo para você para encerrar o nosso encontro de hoje. Ministro, antes de encerrar o encontro de hoje, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ontem, as empresas, os pilotos das companhias aéreas anunciaram uma possibilidade de greve geral de todas as empresas. Isso está no radar do Ministério? Algum planejamento para enfrentar esse contratempo no planejamento do Ministério do Turismo? Ontem eu tive uma agenda muito atribulada, eu não me inteirei ainda bem, mas estou recebendo o presidente da ABA agora aqui, entendeu? Então a gente vou conversar com ele, né? E eu espero que se resolva para o bem de todos nós do turismo. Tá bom, maravilha. Bom, então vamos encerrar o encontro de hoje. Agradeço mais uma vez a participação e colaboração do ministro do Turismo, Gilson Machado, do presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Paulo Fernando Marconde Ferraz, e dos correspondentes de imprensa estrangeira que participaram do encontro. Até o nosso próximo encontro. Obrigado e bom dia para todos.